meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo alguns conhecimentos na área de filosofia, essa disciplina maravilhosa aqui que sempre contribui muito com vocês. A gente está aqui para motivar, para ajudar, para trazer algumas reflexões, um pensamento crítico, uma visão mais ampliada da realidade. A gente chama de visão holística às vezes. Mas antes de nós começarmos, eu sempre dou alguns conselhos a vocês, tá? Principalmente aí sobre a organização de material, para não perder aí o foco. Então mantenha todo o material aí à mão, pegue caneta, lápis, borracha, caderno, tudo que é obrigatório que você vai utilizar para que a gente tenha, na verdade, um bom aproveitamento, correto? Então, hoje, neste momento, nesta aula, nós vamos acompanhar aqui neste projeto maravilhoso. Fique em casa, mas fique aprendendo e fique conosco. Nós vamos falar um pouco sobre reflexão e crítica. A gente sabe que a característica da filosofia é trazer para a gente um conhecimento reflexivo e crítico também. Tá? E aí, reflexão e crítica, obviamente, tem muito a ensinar a gente, tem muito a contribuir conosco. Tá? Nós temos outras características? Temos, né? Nós temos radicalidade, rigorosidade, aí vai, são várias as características, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, reflexão e crítica são coisas importantíssimas, tá? A reflexão, com esta possibilidade de você reavaliar todo o processo, e a crítica, como a quebra, o desvelamento de ideologias ou até mesmo o posicionamento que você vai tomar perante um determinado assunto, tema ou conceito. Tá? Então, vamos tentar reconhecer, identificar, pontuar alguns elementos que estão associados a estes dois grandes conceitos da filosofia: reflexão e crítica. Ok? Então, primeira questão diz assim: como parte essencial da missão da filosofia nas escolas, claro, não só nas escolas, mas como um tom em geral, está a tarefa de desenvolver no estudante o senso crítico. Qual o resultado deste processo? Bom, nós sabemos que a crítica, necessariamente, ela promove, ela traz, ela desperta na gente a possibilidade de você enxergar a realidade de uma maneira muito mais adequada. Bom, eu não vou dizer que verdadeira ou exata, porque são conteúdos, são elementos que são delicados, né, em sua totalidade. Mas ela, pelo menos, no momento em que ela está sendo utilizada, ela traz a gente realmente uma possibilidade de enxergar a coisa, de ver, de observar de uma maneira muito mais adequada. Eu acho que a palavra adequação, né, claro, é uma doxa, é um termo que eu prefiro usar para isso. A capacidade tanto reflexiva como crítica estão associadas a esta possibilidade de você ampliar a sua visão, de você melhorar a sua visão, assim como também de você observar isso de fato e diretamente, aquilo que acontece, como algo mais real, mais próximo então da realidade, que seria a realidade adequada. Então veja só, qual é o resultado desse processo chamado crítica? O pensamento contemplativo. Bom, quando você fala em pensamento contemplativo, você está falando necessariamente de elementos aliados àqueles tantos conceitos da mitologia, por exemplo. A contemplação, ela até entra na filosofia, mas ela não é um objeto a priori despertado pela crítica e pela reflexão. A contemplação já é um elemento ali que está associado a categorias de transcendência, por exemplo. Tá? Então não seria, em primeiro momento, algo mais adequado para a gente observar e marcar aqui, porque não é o pensamento contemplativo do mundo em que está em voga dentro da filosofia, certo? E sim um pensamento do todo, ou holístico, a visão de conjunto, um pensamento rigoroso, um pensamento radical, um pensamento crítico e reflexivo. E a crítica e a reflexão se ajudam mutuamente nesse processo. A letra B, ampliação da consciência reflexiva. Bom, legal, a crítica traz uma ampliação da consciência reflexiva, sim. Letra C, conhecimento das reflexões filosóficas já desenvolvidas na história. É importante, é interessante, a crítica ajuda, mas não é a priori o elemento fundamental que a crítica vai despertar, vai trazer como resultado. Claro, obviamente que nós temos também esta possibilidade, mas a letra B ainda aparece como uma sugestão mais adequada àquilo que nós queremos encontrar dentro da questão. Letra D. Desenvolvimento do espírito de contestação. Claro que a inquirição, ou seja, a pergunta,
certo? Claro que aquilo que nós queremos encontrar na investigação, na pesquisa é importante, mas enquanto ponto de partida, a crítica traz uma consciência reflexiva em primeiro momento muito maior. Então a letra B ainda fica aqui como uma sugestão bem melhor. O surgimento de uma massa subversiva em relação à ordem constituída. Bom, não é esse o objetivo necessariamente, somente o mais importante, ou o mais latente, o mais destacado, o mais que está ali se sobressaindo dentro da crítica. Aqui, no caso, nós vamos preferir marcar a letra B de bola. Então, assinale para você a letra B de bola, e nós estamos utilizando aqui por graus de importância dentro do despertar do pensamento crítico que leva à reflexão, ok? Então marque letra B de bola. Na segunda questão tem assim, atitude filosófica inicia-se indagando, perguntando, certo? Mas também se admirando, se espantando, notando aquilo que está como duvidoso. O que é? Como é? Por quê? Para que é? Dirigindo-se ao mundo que nos rodeia e aos seres humanos que neles vivem e com ele se relacionam, ou com eles se relacionam. Essas são perguntas sobre o que é, como é, por quê e para quê. São aqui perguntas que se direcionam a quê? Primeiro, a essência, a significação da origem e a finalidade das coisas. Olha só que coisa interessante. A essência, a significação, a origem e a finalidade. Está muito bem colocada a letra A. A essência, o que é, a significação, como é, a origem, por quê e para quê, a finalidade. Muito legal. Letra B, o conhecer, o falar, o pensar e o agir próprios dos seres humanos. Bom, aí já parece que essas perguntas ali elas não estão necessariamente colocadas dentro desses contextos. A capacidade e a finalidade, o conceito e a origem do mundo. A origem do mundo não está bem delineada. Né? Letra D, os motivos, as razões, as causas e interesses para pensarmos. Os motivos, o que é, mas é uma pergunta por essência mesmo, como diz a letra A. Né? Não está encaixando direitinho aí. Né? O conteúdo, o sentido, a intenção, a finalidade. Intenção aqui não vai encaixar muito bem dentro do que é perguntado, dentro do que as perguntas aqui se direcionam, né? Até que a significação, o sentido, como, o que é o conteúdo, mas às vezes, na maior parte, né, o que é se refere à essência, né, a verdade, o âmago, aquele elemento mais fundamental. Então aqui, por uma ordem de necessidade, por uma ordem de importância, até de impacto dentro da semântica do processo, a letra A aqui aparece como uma sugestão mais adequada quando a gente consegue aqui, né, claro, adequar todas essas perguntas ao que é sugerido por cada alternativa. Então, a letra A aqui é mais adequada dentro desse processo. A mais adequada, a letra A, marque letra A para você, certo? Então, letra A mais adequada. Vamos aqui para a terceira questão. A terceira questão, filosofar é pensar, mas implica um pensamento sistemático. Aí aqui nós temos uma palavra que ela é muito importante dentro da compreensão filosófica, sistematização. Bom, quando você utiliza o termo sistemático, é porque você quer dizer que ela não é aleatória, ela não é feita de qualquer jeito. Bom, a sistematização ela dá uma ideia de organização. Bom, se você pega os períodos da filosofia antiga, por exemplo, você tem o período pré-socrático, você tem o período socrático, você tem o período sistemático. Aí vem Aristóteles, por exemplo. Essa sistematização é justamente o processo de organização da linguagem do conhecimento, da produção do conhecimento, para que eles tenham uma formatação, um método, um rigor, que são características importantes da própria filosofia, que são características importantes de uma reflexão filosófica, que são características importantes de uma crítica filosófica. Então, uma reflexão filosófica, uma crítica filosófica, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Ela precisa seguir um caminho, aí vem um método, a rigorosidade. Ela precisa ter profundidade, uma reflexão, uma crítica filosófica, profundidade. Precisa, então, ter organização, daí o caráter sistemático, correto? Só para não dizer que eu estou mentindo, a prova organizada está logo depois. Com base nesse pensamento e nos seus conhecimentos, é correto afirmar que a filosofia. Letra A. Vamos lá.
origina-se de diferentes modos de pensar e sem organização. Bem, aqui está dizendo que é organizado, sistemático. Letra A não pode. Percebe? Então, olha o quanto é importante você beber em algumas fontes. Você sabe que a filosofia tem método, tem rigor, então ela é sistemática, portanto ela é organizada. Ok? Letra B. É um direcionamento conflituoso sobre a existência das coisas. Conflituoso, olha aí, ó. Mas não é essa a temática principal de crítica e reflexão filosófica. Tá? Não é criar conflito. O pessoal diz assim, filósofo questiona tudo. Mas não é para criar conflito. É para tentar desvelar, esclarecer, conhecer mais adequadamente. Tá? Então, a letra B ela entra ali com um elemento muito difícil de você comprar como resposta para a nossa filosofia. Letra C. Pode ser compreendida como uma inspiração religiosa radical. Aí dá a ideia de dogma, é dogmático, não é? Religiosa e radical. Já botaram ali quase fundamentalismo, né? Não é essa a intenção, necessariamente, porque nós sabemos que a crítica ela admite o que? A contraposição. A reflexão ela traz dentro dela a possibilidade de você ter a contramão, ter o contradiscurso, ter a outra visão da história. Letra D. Refere-se a uma aspiração do conhecimento racional, sim, lógico e reflexivo. Bom, a letra D, ela pelo menos oferece alguns elementos mais possíveis de encaixar dentro do conhecimento reflexivo, crítico, portanto filosófico. Vamos marcar aqui a nossa letra D de dado. Marque para você a letra D, tá? Mais adequada aqui a letra D, tá? A mais adequada a letra D de dado. A quarta questão, uma questão muito curiosa, costuma-se dizer que a filosofia assume, por vezes, uma postura negativa, né? As pessoas olham muito também por este lado. Obviamente que a filosofia ela pega uma contramão na maior parte das vezes, porque você vem com um determinado discurso, ela vem ali no contradiscurso. Ela vem no sentido contrário. Aí o pessoal fala de visão negativa, heurística negativa, uns elementos aliados à negatividade. Mas faz parte do processo, tá? No sentido de dizer não aos preconceitos, ao óbvio, ao senso comum. Isso significa dizer o que, então? Olha só. Quando você toma parte, quando você constrói um discurso, quando você está tentando fornecer novas visões, obviamente você está dentro de um conhecimento reflexivo e crítico. Tá? E o pensamento crítico, o conhecimento crítico, a formulação de uma crítica é justamente esta posição. De você vir com outras visões, com visões que estão ali em contraponto ou na contramão daquilo que é anunciado, porque você está fornecendo uma outra forma de ver o mesmo fenômeno, o mesmo assunto ou o mesmo tema. Tá? Então, isso significa dizer que a filosofia é um conhecimento crítico? Obviamente, a filosofia é um conhecimento crítico. Né? Então, a letra A já traz uma coisa muito legal para a gente. A letra B, a filosofia é um conhecimento dogmático? Não. Se ele é crítico, ele não pode ser dogmático porque ele admite um contradiscurso. O dogma não admite isso. Que a filosofia é pessimista? Não, porque o pessoal fala em negativo, pensa logo que é pessimismo. Não é. Esse negativo é no sentido de fornecer novas visões ou visões até que não estavam sendo observadas e possivelmente contrárias. Letra D. A filosofia não tem habilidade para refletir plenamente sobre a existência e a condição humana. Claro que a filosofia tem, é ela que faz isso, né? É uma das grandes ocupações dela. Então a letra D aqui ela vai sair muito longe daquilo que nós esperamos. E letra E. Os filósofos querem elaborar um conhecimento semelhante ao produzido pelas ciências naturais, como a biologia e a física. Bom, isso aqui de longe é a pretensão da filosofia, né? Porque a ciência ela tem um enquadramento, ela tem uma exigência, ela tem uma formatação muito rígida. E a filosofia ela é especulativa, a filosofia ela tem uma dinâmica maior, ela tem um posicionamento mais do todo, não é isso? E não de particularidade e singularidade de objetos de estudo, como tem a ciência. Portanto, aqui nós vamos ficar com a letra A, que é a mais adequada para a gente aí marcar a letra A. Marque a letra A, portanto, ok? Beleza pura? Vamos lá? Não deixa sozinho não. Vamos junto, porque tem mais uma aqui para a gente fazer.
tá? Essa quinta questão aqui ela é fundamental para a gente, é uma questão simples, que tem aqui uma intuição básica, mas de grande importância para fecharmos o conteúdo e o nosso raciocínio a partir do que estudamos, tá? Dentro das aulas teóricas aqui na plataforma Gonçalves Dias, nós temos aula teórica sobre crítica e reflexão, vai lá dar uma olhadinha, e aí volta para o exercício, e quantas vezes quiser, né? Porque essa facilidade aí de voltar, aí assistir 10, 15 vezes, anotar, parar, aí para frente, para trás, faz parte do nosso, né, da nossa modalidade, nossa vibe hoje. Quinta questão. Filosofia possui uma característica peculiar que é compreender o mundo e agir sobre ele. Forma-se um corpo de conhecimentos para dar sentido ao mundo e desvendar a realidade. Desenvolver uma consciência crítica é, por excelência, uma essência que conduz à filosofia e que também tem uma relação direta com a inclusão experimental. Experimental é mais da ciência, não da filosofia. É uma formatação mais científica. Experimentação. Filosofia dificilmente mexe com experimentação, porque são teorias especulativas dentro de uma racionalidade, de um logos, obviamente, dentro de um método, correto? Mas é extremamente especulativo. Então, esse lance da experimentalidade não vai entrar muito legal aqui. Vai ficar um pouco duvidoso, muito fora, muito rígido, vai enrijecer o processo, e como enrijecimento não vai dar muito certo, porque o conhecimento filosófico, crítico e reflexivo ele é mais amplo, ele é mais holístico, como se diz, ou seja, do todo. Letra B. Reflexão sistemática. Melhor do que a letra A, porque a reflexão faz parte do nosso cabedal filosófico. E sistemático porque é organizado, tem um caminho, tem uma formatação que precisa ser obedecida. Então a letra B ela traz para a gente aí uma sugestão bem legal. Letra C, proposições sem referência. Sem referência não, então não tenho como julgar as proposições, né? Eu não posso deixar sem referência, tá? E aí prejudica toda a significação da letra C, esse elemento sem referência, tá? Letra D, raciocínio difuso e incompleto. Incompleto. Bom, a filosofia não mexe com elementos incompletos, difusos, extremamente efêmeros, pueris. Não, nós temos uma formatação, uma radicalidade, uma profundidade, uma visão de conjunto reflexiva e crítica. Então, não vai encaixar muito bem aqui, tá? Vai ficar meio assim desconexo esse negócio. Lógica ilocucionária sem sentido. A lógica ilocucionária até que a gente poderia comprar, mas o sem sentido fica bem difícil. Não é isso? Então, meus amores, quando nós vamos fazer aqui os prós e os contras, a gente pode perceber que o conhecimento filosófico quanto reflexivo e crítico, tá? Ele vai se encaixar dentro de uma reflexão sistemática, portanto. Tá? Esta reflexão sistemática, obviamente, a reflexão, ou seja, a reavaliação, a volta deste pensamento, que é muito importante, ele não pode apenas ser instaurado, ele precisa ser revisado, revisitado, tá? Reelaborado, daí a reflexão. Ok? E a sistematização, por quê? Porque existe uma formatação, existe um caminho, existe algo que precisa ser obedecido, que precisa ser colocado e precisa o quê? Ser delineado o tempo inteiro. Então, se nós pegarmos todas essas alternativas, como nós estamos nos referindo à reflexão crítica, como nós estamos nos referindo à filosofia, e não necessariamente ao conhecimento científico, ou ao senso comum, ou à própria mitologia, nós vamos aqui perceber que a letra B nos traz uma sugestão bem melhor. Tá? A letra A vai pegar aqui um pouco mais da ciência, e da letra C em diante, eles vão colocar sempre elementos cortados, incompletos, sem sentido, e prejudica a nossa compreensão dentro da reflexão e crítica filosófica. Tá? A melhor saída aqui, a mais adequada é marcar a letra B de bola, portanto. Então, a alternativa mais adequada, marque a letra B. Claro que dentro de uma formatação para o conhecimento crítico e reflexivo dentro da filosofia, que é claro, é a nossa disciplina, é o nosso jardim aqui. E aí a gente precisa estar obedecendo sempre com olhos para as características que compõem a nossa disciplina, reflexão sistemática, voltar o pensamento de forma organizada, formatada, sem nenhum tipo de prejuízo, ok? Então, letra B, marque aí a letra B. Eu vou ficando por aqui, trazendo para vocês sempre essa palavra aqui de motivação, de ajuda e de esperança.
conto com vocês, acompanhem as nossas aulas, tanto teóricas como os exercícios. Visitem quantas vezes quiserem. Um forte abraço, professor André Luiz. Fique sempre conosco.